elas vestiu Adão e sua mulher. Deus resolve o problema, né? Porque eles se cobriram com folhas de figueira. Deve ter ficado meio ridículo, né? Assim, meio parecendo uma fantasia de carnaval, né? Desculpa, né? Da avenida lá em São Paulo, ou lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro, né? Então, Deus faz alguma coisa a mais, né? Deus é o primeiro estilista da história, né? Então, Deus faz ali uma roupa e veste Adão e Eva. E é muito interessante que esse simbolismo é perfeito quando ele é comparado com aquilo que ia acontecer muitos anos depois, por meio do sacrifício do Cordeiro Jesus. Veja que animais foram sacrificados para que Adão e Eva pudessem se vestir. E aí também agora nós temos o Cordeiro Jesus, que teve o seu sangue derramado na cruz para tirar os nossos pecados, né? A gente usa a palavra remissão, né? Mas tirar é a palavra mais simples para a gente poder entender, né? Olha o que é que diz João 1,29. No dia seguinte, João, aqui ele está falando do Batista, viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, este simbolismo da salvação em Jesus que acontece. Veja que da mesma maneira como Adão e Eva no jardim do Éden, antes nós também estávamos cobertos pela vergonha do nosso pecado. Mas agora a gente é livre dos nossos pecados e cobertos pelo poder do sangue lavador de Jesus Cristo. Então, desde o início da história, Deus está cobrindo, né? Deus está trabalhando. Deus não está encobrindo os nossos pecados, mas Ele está nos cobrindo com o poder do seu sangue lavador. Então, a gente tem essa primeira menção bíblica e nela já há um ensinamento para nós, um ensinamento teológico, né? A gente poderia dizer. Uma outra coisa que eu vejo muito interessante é o que eu chamo aí das vestes do pecado para as vestes de honra. E aí vai para o texto que a gente leu. O texto que a gente leu no início conta aquela história que eu tanto preguei nos últimos domingos à noite, do filho pródigo que partiu para uma terra distante, depois de pedir ao pai a sua herança, não é isso? Aí lá na terra distante ele gasta irresponsavelmente toda a sua grana, né? Tudo que ele tinha, e aí ele volta para o pai na miséria, volta maltrapilho para o seu pai. E quando o pai vê o filho chegando à distância, ele corre na direção do filho, o abraça e o beija, não é? Esse é o super resumo da história do filho pródigo, né? E antes de levar o filho para a festa, que já estava preparada, né? Que ele já tinha, olha, mata aí o novilho gordo, né? Ou seja, ele já tinha um animal preparado, esperando a volta do filho ansiosamente. Mas antes que ele faça isso, ele mandou que vestissem o seu filho adequadamente. É o que a gente lê lá na história da parábola. A história conta que o pai mandou vestir a melhor roupa e calçar nos pés do filho a melhor sandália. Ainda colocou um anel no seu dedo, que é símbolo de autoridade dentro da cultura. Então, dessa maneira, fazendo essas coisas, o pai recoloca aquele jovem que estava perdido à sua posição de filho. Isso é muito interessante, né? Veja que interessante, ó. Vestir o filho daquela forma e apresentar o filho aos convidados, agora vestido como estava, eleva o filho da posição de miserável para a posição de filho honrado, não é? Ele não poderia se apresentar na presença ali dos seus empregados, dos convidados para a festa, todo sujo, todo maltrapilho como ele estava. Não, ele precisava ser apresentado como filho, com respeito de filho. E aí, finalmente, aquela parte da parábola, ela vai terminar dizendo que aquele que estava morto reviveu, né? O pai fala isso. Olha, a gente tem que comemorar, porque esse filho estava morto e reviveu. Ele tinha perdido tudo, voltou sujo, voltou maltrapilho, e ainda assim o pai dá a ele o direito de filho e recoloca aquele jovem à sua posição. Agora tem um outro detalhe aqui. Observe que na parábola o pai não diz apenas que coloquem uma roupa naquele filho. Não é assim que o texto diz. Mas o texto diz a melhor roupa. Olha o que diz o versículo 22 que nós lemos no início. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Isso é interessante. A gente precisaria pensar um pouco sobre isso. A melhor roupa, não é qualquer uma. Então aquele filho precisava de roupas novas, porque ele estava com as roupas velhas, estragadas e sujas. E qual seria a melhor roupa que aquele filho poderia colocar?
Sabe qual seria a melhor roupa que ele poderia colocar? Alguns teólogos defendem que a proposta bíblica aqui é de que a melhor roupa que ele poderia colocar seria a roupa do pai. A melhor roupa que ele poderia colocar. Então aquele jovem teve um novo começo, agora revestido pelo amor do seu pai. Não é interessante esse simbolismo, se essa comparação de fato for verdadeira? Então, que figura belíssima do pecador arrependido e derramado aos pés de Deus isso poderia nos trazer. O melhor que ele tem, ele agora coloca sobre o seu filho. A melhor veste que ele tem, a melhor roupa que ele tem. Quando a gente lembra, por exemplo, da história de Davi, você se lembra que Davi, o grande rei Davi, cometeu um pecado tremendo, né? Ele se envolveu com uma mulher que ele cobiçou, e ele mandou, como rei que era, com o seu poder, fez com que essa mulher fosse trazida ao palácio, enquanto o seu marido lutava na guerra pelo rei. E aí então ele adultera com essa mulher, e essa mulher engravida. E a gente sempre lembra que essa mulher teve um filho chamado Salomão, que depois vai ser o sucessor do trono. Mas a gente poucas vezes lembra que não é Salomão o filho desse adultério. Salomão nasceu depois. Ela ficou grávida de um outro filho, mas ela perdeu esse filho. Então a Bíblia conta que Davi orou e chorou a Deus pelo seu pecado, arrependido agora. Mas depois, quando esse filho vai nascer, ele chora também, ele ora diante de Deus. Ele não toma banho, ele não troca a sua roupa, e ele fica orando. Mas aí alguém vem dar o recado para ele e fala: olha, a criança morreu, ela não resistiu. E aí então ele se levanta, ele se lava, e aí ele troca a sua roupa. Interessante isso, não é? Ele se levanta, toma um banho, e aí novamente ele veste as roupas reais. É interessante essa comparação, porque se você for pensar assim, ele está querendo mostrar de que Davi está vivendo o luto do seu pecado. E aí então, quando ele está nessa condição, ele se coloca na sua posição de miserabilidade. Tem um ensino importante para a gente aqui. Não é exatamente o ensino direto do que estamos falando aqui, mas vale a pena a gente citar, não é? Paulo, mais lá adiante, muitos e muitos anos depois, vai tratar essa situação aqui com o ensino do remorso e do arrependimento. Muitas pessoas têm remorso, não têm arrependimento. E aí Paulo vai dizer assim: remorso é para a morte e arrependimento é para a vida. Então muitas pessoas não se arrependeram dos seus erros, elas estão com remorso. O arrependimento, ele dá outras mostras, ele se mostra, ele aparece de outras maneiras. E é interessante que o que acontece com Davi aqui é arrependimento. É nítido o arrependimento dele, o seu derramamento, não é? Talvez num primeiro momento Davi estava ainda com os seus olhos tapados, né? Porque é o profeta Natã que fala para ele do seu pecado e o acusa. E Davi, de maneira hipócrita, nega o seu pecado em primeiro plano. Mas quando a comparação da história contada por Natã faz ele entender que isso está relacionado com o pecado que ele cometeu, Davi abre os olhos, aí ele enxerga o tamanho do seu erro. Daí para frente, Davi entra numa derrota moral, né? numa queda emocional tremenda, porque ele vê a situação em que ele está. E aí ele entra num processo de cura. Bom, Davi está trabalhando com esse processo de cura, até mesmo quando esse bebê vai sendo gerado, quando esse bebê nasce em seguida. E na verdade é um natimorto, né? Ele morre, essa criança. E aí nesse tempo Davi está orando, ele está chorando o seu pecado. E aí quando a criança morre, ele vê que tudo que ele poderia fazer, toda a sua oração, Deus levou essa criança. Isso também é um outro sinal para a gente, né, sobre as orações que aparentemente não são respondidas. Talvez fale assim: por que Deus respondia as orações dos servos da Bíblia e hoje não responde a minha? Bom, Davi orou para que o seu filho não morresse, ele morreu, não é? E aí Davi se levanta, e aí ele toma banho, ele se veste novamente com as roupas de rei e volta para o seu trono e vai fazer o seu trabalho. Então há uma série de lições aqui que estão relacionadas, percebe? A essa questão do entendimento do pecado e como se processa a necessidade do nosso arrependimento. Então a gente aprende com cenas como essa, do filho pródigo, de Davi, que por meio do perdão de Deus a gente pode abandonar as velhas vestes do pecado que nos aprisionam e nos vestirmos dessas novas vestes que o Senhor nos oferece por meio da sua graça. E aí ele nos recoloca de novo no lugar de honra, assim como o pai fez com o pródigo, que estava maltrapilho e vestiu as vestes do pai, ou vestes novas, né? Roupas preparadas, melhor roupa para que ele usasse. Assim como aconteceu com Davi, que estava vestido ali de trapos ali, né? No seu sinal de humilhação.
e aí depois ele veste a sua roupa de honra de novo, que é a roupa do rei. Ninguém veste a roupa do rei, só o rei veste a roupa de rei. E aí Davi volta para o trono. Então é interessante a gente associar isso, quando nós conseguimos deixar que Cristo vença, e nós entregamos a nossa dor, o nosso sofrimento, e nos arrependemos diante dele, nós somos recolocados no nosso lugar de honra. Pode perceber, todas as vezes que você comete um pecado, e esse pecado tem graves consequências, quando você se arrepende, Deus faz um conserto na sua vida e o coloca no lugar de honra. Você não anda mais de cabeça baixa, depois do perdão de Deus. Amém? Uma outra coisa que eu queria partilhar com vocês aqui é o que eu chamo aí das vestes antigas para as vestes do recomeço. Então, você se lembra, por exemplo, da história de José lá no Egito, no Antigo Testamento? José estava vivendo injustiçado, né, no cárcere, né, já estou pulando para essa parte da história, evidentemente. José foi vendido, se você é um visitante e não sabe essa história. José foi um jovem, filho de uma família de 12 filhos, então ele era o penúltimo, né, o último antes do caçula, e aí os seus irmãos conspiravam contra ele, porque o pai amava mais a ele do que aos demais, porque ele era filho da mulher que o pai mais amava, porque ele tinha 4 mulheres, não é? Um absurdo também, né? Porque Deus nunca tinha proposto isso, mas Deus trabalha em meio às circunstâncias, enfim. E aí, com todos esses filhos, então o José, ele é vendido pelos irmãos como um escravo, pelo ódio dos seus irmãos, e aí lá então ele vai à prisão, e depois ele é vendido também para um outro cárcere. Ele está injustiçado nessa condição de viver num calabouço, e aí o faraó, o rei do Egito, manda chamar José à sua presença para revelar um sonho, porque ele já tinha feito isso e acertado o sonho de outras pessoas que estavam com ele no calabouço. Bom, mas aí a história conta que antes de José comparecer na presença do rei, ele se barbeou e colocaram roupas limpas nele. Interessante isso, né? É a primeira menção bíblica, se não a única, não me lembro de outra agora, que fala de um homem que se barbeou. Então José se barbeou para aparecer na presença do rei. Devia estar com uma barba enorme, suja, horrível, não é? E o texto está lá, pode colocar aí, olha. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Interessante isso, não é? Será que ele tirou tudo assim, né? Ou deixou assim uma barba cerrada, ficou bonito assim, né? Como saber, né? Só quando chegar no céu que a gente vai poder perguntar para José. Então, depois, como se ele vai falar, mas isso, se eu fizer essa pergunta, ele vai olhar para mim e falar, mas isso é mesmo relevante? Não é? Então, depois daquele encontro ele faz tanto tempo que eu já não lembro mais, né? Depois daquele encontro com o faraó do Egito, José nunca mais foi a mesma pessoa. Isso é interessante a gente pensar. Então ele se tornou vice-rei, recebeu uma esposa e ganhou um novo nome. Então não é interessante pensar que José estava preso no calabouço, condenado a uma vida de servidão, injustiçado, é bom lembrar isso, e ele vai à presença do rei, revela o sonho, dá um conselho, pede permissão. Posso dar uma sugestão? E dar uma sugestão, é óbvio que Deus está movendo a história, né? E aí Deus move o coração do faraó e diz assim, alguém aí teve alguma ideia brilhante, como esse rapaz? E aí ninguém tinha uma ideia brilhante, foi só ele teve essa ideia. A pergunta é, o que um cara como esse está fazendo num calabouço, não é? Por que a gente, é igual na igreja, né? Como que uma pessoa dessa está sentada, não é? Como que a gente não trouxe essa pessoa para fazer isso aqui e deixamos um cidadão desse sentado até agora, não é? É exatamente isso que Faraó faz. Ele diz assim no texto, né? Acharíamos em todo o Egito um varão como esse? E ele diz assim, eu conheço bem a história, porque o padeiro e o copeiro, né, o que aconteceu ao padeiro, e o copeiro mal me contou sobre essa história, porque o José tinha pedido para ele contar, porque ele havia revelado sonhos, passaram 3 anos, ele se esqueceu de José. E aí então ele traz José a uma condição, veja, José se preparou para a presença do rei, e lá ele se tornou o vice-rei, recebeu uma esposa, não é? Isso fazia parte da cultura, enfim, né? E ainda ganhou um novo nome, Zafenat Paneia, né? Foi o nome dele no Egito. Interessante isso, como a Bíblia vai nos ensinando por meio desses simbolismos. Então, quando mais tarde os irmãos de José vieram ao Egito, porque houve uma grande fome sobre a terra, e isso fazia parte do sonho do faraó. Então, e aí na conversa de José com seus irmãos, entre tantas idas e vindas, em um dado momento José não aguenta mais e revela aos seus irmãos que ele é José, que ele é aquele cara que foi vendido aos 17 anos, mas agora já um homem feito, ele está na presença do rei,
e ele é o vice-rei, e ele governa tudo aquilo. E aí, quando ele conta para os irmãos que ele é José, os irmãos ficam apavorados, mas ele perdoa os seus irmãos. E antes, observe isso, se você ler lá no texto, antes dele voltar para casa, enviar os seus irmãos para casa, porque ele quer que os irmãos tragam o pai, que já está velho, mas ele quer reencontrar o seu pai, para morar no Egito com eles. Aí eles assim, o texto diz que ele deu novas roupas para todos os seus irmãos. Isso é interessante, não é? Os seus irmãos recebem novas roupas. É símbolo de perdão e graça. José está perdoado e ele é trazido à presença do rei, e ali ele fica. José perdoa os seus irmãos e ele também dá novas roupas aos seus irmãos para um novo recomeço. Você quer ver uma outra menção? Quando lá no Monte Sinai, Israel estava prestes a iniciar um relacionamento de uma aliança santa com Deus, Moisés ordenou que primeiramente eles lavassem as roupas. Olha o que é que diz Êxodo 19:14. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Isso não é interessante? Como essa questão das roupas limpas ou das roupas novas tem um simbolismo interessante na Bíblia. Então, em todos esses momentos, o que a gente percebe aqui? A gente percebe perdão e recomeços. Essa talvez seja a proposta desse símbolo. É assim que Deus faz. Deus se esquece daquilo que a gente fez, Ele nos perdoa os pecados e Ele nos acolhe novamente e dá para a gente uma oportunidade de recomeço, tantas vezes quantas forem necessárias. Então talvez esse seja o símbolo para o nosso aprendizado. E a última coisa que eu queria falar aqui sobre essa questão das vestes é o que eu chamo aqui do despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. Então, quando a gente vai agora, por exemplo, lá para a carta de Paulo aos Efésios, a gente lê uma comparação que ele faz sobre a mudança de vida que é operada na vida das pessoas que se entregam a Jesus. Acontece algo novo. A gente estuda sobre isso na classe de batismo. Tem uma lição que chama a transformação contínua do caráter. E a gente lê um texto enorme de Efésios, o Efésios capítulo 4, aqui a gente vai ler só 3 versículos, mas lá na lição a gente lê um textão assim, a parte completa, onde ele explica certinho como essa mudança se processa e questões práticas, né? De que jeito, de forma prática, essa mudança acontece. Mas eu só trouxe essa parte aqui, olha, os versículos 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Você percebe contrastes de palavras? Antiga maneira de viver, despir-se do velho homem, vestir-se de novo, os desejos enganosos que corrompem, sendo trocado pelo revestir-se para ser criado, para ser semelhante a Deus na justiça e em santidade. São contrastes de palavras que estão no texto, percebe? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Paulo está dando um ensinamento dizendo o seguinte: o velho homem acabou. Aquilo que aconteceu para trás, cara, esquece isso, deixa isso para lá. Os erros que você cometeu, eles ficaram no passado. Agora você vive uma nova vida diante de Deus. Não é? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, não é? Então, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Essa ideia de que as coisas mudam. Então é interessante a gente pensar sobre isso, de como a Bíblia mostra esse processo, essa transformação que Deus vai fazendo na nossa vida. Então, estes versículos, eles levam a gente a pensar que se a gente vive uma vida nova, a gente precisa agora de roupas novas. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: não faz o menor sentido você estar limpo e perfumado e colocar roupa suja, roupa velha, roupa rasgada. Isso não faz sentido, não é? Por exemplo, assim, eu não gosto de colocar uma roupa limpa sem tomar banho. Isso me dá uma agonia, né? Mas mesmo que eu não tenha feito nada, fiquei em casa o dia inteiro, estou sentado no sofá, aí eu tenho que sair para um compromisso. Esse negócio de falar, a roupa que eu estava em casa, vou colocar uma camisa melhor, uma blusa melhor para sair, colocar sem tomar um banho, me dá uma agonia. Fico pensando, meu Deus, e se eu estou no lugar, fico pensando assim, nossa, né? Conversando com a pessoa, minha mente está pensando assim, meu Deus do céu, nem tomei banho, coloquei essa roupa aqui, né? A roupa vai ficar tudo suja, nem vai nada, né? É porque a pessoa está ficando maluco da cabeça, né? Mas eu acho que a gente é meio assim, não é? Mas talvez é mais ou menos isso, né? Esse exemplo meio tosco que eu estou dando, mas é mais ou menos isso que Paulo está dizendo.
você está todo sujo, não é? Você acabou de carpir o quintal num sol de 40 graus, e aí isso não acontece aqui, eu sei que vocês nunca viram esse sol de 40 graus, né? Mas enfim, existe em alguns lugares do Brasil e do mundo. E aí, aquele sol de 40 graus, e você está lá suando, escorrendo, aí alguém te chama para o combrir, você simplesmente põe a roupa e vai embora. Isso não faz o menor sentido, né? Ou você está com aquela roupa velhinha que você gosta de usar em casa, né? Aquela camiseta toda surrada, aquela calça, né, que tem um furo no joelho, né? Aquela meia que tem o dedão sai para fora, mas você gosta, é aquela roupa querida, não é? Não tem aquela que você gosta, mas que está tudo velhinha, você gosta de usar aquela roupa. Aí, de repente, não é? Você tem que ir para uma festa, né, que está marcada para o final daquele dia. Você vai vestido daquele jeito? Você não vai, você vai colocar uma melhor roupa, se você é mulher, você vai se maquiar, vai se preparar. Se você é homem, você só faz a barba, penteia o cabelo e vai embora, né? E aí, é assim que funciona. É exatamente isso que Paulo está falando. É tão simples assim mesmo. Então, Deus, agora Ele quer mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Então, não faz mais sentido você usar as roupas antigas. O que isso significa para nós? Agora você é um filho de Deus, abandona esses pecados. Isso é coisa do passado, deixa isso para lá. Né? Segue agora a partir de uma nova proposta que Deus está fazendo. Então, como nos despimos do velho homem, é preciso que agora nos revistamos do novo homem. Um teólogo batista americano chamado Warren Wiersbe, ele diz uma coisa muito legal, ele é comentarista, né, de livros, e ele diz assim, que a conversão é uma crise que conduz a um processo. Nossa, eu acho essa frase muito legal. A conversão é uma crise que conduz a um processo. Eu tenho uma fala que eu sei que é um pouco controversa, mas eu acredito na minha fala, de que, sabe o que acontece com você quando você aceita Jesus? Nada, não acontece nada, você é a mesma pessoa. Então, se você, por exemplo, é um alcoólatra, você aceitou Jesus aqui hoje, e aí você sai ali para a rua, a sua luta continua, amigo, não é? Você vai passar em frente a um bar, não é? Passar em frente a em algum lugar, e você vai passar naquele corredor do supermercado, vai ver a bebida, a sua vontade de comprar, a sua vontade de beber vai continuar, não é? Se você é um usuário de droga, você vai ter uma batalha tremenda, talvez vai precisar internar numa clínica para poder se libertar, não é? Talvez se você tinha uma vida promíscua, seja em qualquer sentido, pornografia, relações sexuais ilícitas, seja o que for, você vai ter uma luta interior, vai continuar a sua batalha, e você vai lutar com isso, durante muito tempo você ainda vai enfrentar essa luta, e aí você tem que aprender com aquele texto, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, enfim, você vai ter que usar todas as armas. Por isso que eu concordo com essa frase do Wiersbe, acho que ela combina com o que eu digo, né? Ele só diz de uma maneira muito mais bonita, a conversão é uma crise que conduz a um processo. Então Deus está fazendo um trabalho na sua vida, na minha vida. O novo homem, ele é o resultado de uma obra divina da criação. A gente se torna semelhante a Cristo na sua morte e ressurreição. Por isso que a gente batiza as pessoas. Porque o batismo é símbolo de mudança de vida. Você é mergulhado na água como se você fosse sepultado. E você é levantado das águas como se você estivesse nascendo para uma nova vida. Você está mostrando para todos assim: ei, olhem, agora eu mudei, eu não sou mais a mesma pessoa. Então nós manifestamos justiça e retidão em contraste com a impureza e o engano que faziam parte da antiga maneira de viver. Então agora, a partir daqui, para que a gente possa viver uma nova vida, as implicações, as consequências desse despojamento do velho homem implicam na renúncia das coisas desse mundo. Você se despoja, você se despe dessas coisas deste mundo, para que agora você possa se revestir das coisas de Deus. Quero concluir essa minha reflexão dizendo o seguinte, que como se tudo isso que eu falei aqui ainda não bastasse, se não fosse suficiente para a gente compreender essa simbologia das roupas na Bíblia, a gente ainda tem a igreja de Jesus Cristo, que é a noiva do Senhor, que vai se apresentar ornamentada para participar das bodas do Cordeiro. Isso é interessante. Olha o que é que diz esse texto de Apocalipse 19. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Olha que coisa fantástica, não é? Deus valoriza as coisas boas que fazemos na história da nossa vida com Ele, na nossa trajetória com Ele.
E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Não é maravilhoso isso? Por isso que é tão importante que a gente se apronte hoje para essa grande ocasião. Que a gente tenha esse cuidado de andar debaixo da direção do Espírito Santo e de não contaminarmos as nossas vestes. Porque Cristo vai purificar tudo isso. Elas serão bem brancas quando nós comparecermos na presença do Senhor. Não por nossos méritos. Você viu no texto aí que é Ele que vai fazer isso. Não é? Foi-lhe dado para vestir-se linho fino. Quem deu? Vem do próprio Deus isso. Para que essa noiva, a sua igreja, possa se vestir e aparecer na presença do Senhor. Agora, olha que bacana esse outro texto de Apocalipse 16:15, que diz assim, é Jesus que está falando: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e que conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Será que a gente poderia fazer aqui um link direto, não é, na história, com o que aconteceu lá no Éden ainda? Com o pecado da humanidade, o pecado que causa essa nossa nudez, que expõe a nossa vergonha, e aí trazer essa reflexão de Gênesis lá para o Apocalipse, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Talvez a gente possa fazer um link direto, não é? Um salto gigantesco na história, mas como a Bíblia é um livro que se completa, como há perfeição nos seus escritos, como não há conflito, contradição em suas palavras, e a gente chega agora nesse contexto maravilhoso, ele vai dizer: feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. Está relacionado com a nossa vida com Deus, o caminhar com o Senhor, o perdão dos pecados e a nossa luta diária contra o pecado, conservando a nossa veste. É mais ou menos como você está com uma roupa e você vai ter que ficar com ela durante muito tempo, não é? Imagine que você está com uma roupa e você vai ter que ir deste compromisso, que você vai passar o dia com ela, para um compromisso, uma reunião importante à noite, uma reunião mais chique à noite, e aí você não tem tempo de ir à sua casa. Então você precisa conservar aquela roupa limpa para você chegar bem à noite, naquele outro ambiente. Então seria uma comparação mais ou menos assim, de que você está se cuidando para que você possa chegar na presença do Senhor, lutando ali, né, desviando dos pecados, né, não deixando que as suas vestes sejam sujas pelo pecado, para que você possa se apresentar na presença do Senhor. Então, o grande desafio que se abre diante de nós é que nós estejamos com as nossas vestes preparadas, simbolicamente falando, né? Então, com a nossa vida em prontidão para obedecer ao Senhor, aguardar a vinda do Senhor, cumprir essa missão de glorificar e de espalhar o Evangelho. Amém? Eu quero encerrar essa meditação com este versículo. É o versículo 7 do capítulo 19 de Apocalipse, que já lemos, mas eu coloquei ele agora aqui na linguagem de hoje, para que você possa lê-lo de uma outra forma. Fiquem alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos chegar na presença do nosso Deus com vestes limpas, para que Ele possa olhar para nós, possamos receber o elogio do noivo, que é o Senhor, o noivo da igreja, da sua igreja, e aí nos apresentarmos bem diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar vestidos, que nós possamos estar revestidos do poder do Senhor, que atua e que permanece em nós. Amém? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela sua palavra. Nós agradecemos e engrandecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Que nós possamos estar vestidos de maneira adequada, que a nudez que o nosso pecado faz com que nós sejamos envergonhados, possa ser coberto pelo lavar do sangue remidor de Jesus Cristo. Ó Deus, nos abençoa, que as nossas vestes possam estar limpas e prontas para aquele grande dia, quando o Senhor irá nos revestir como a noiva do Cordeiro, com vestes limpas, perfeitas e brancas. Nós somos gratos a Ti, Pai. Glorificamos o Teu nome por isso. Pedimos a Tua bênção.
o Teu Santo Espírito possa falar em nós e através de nós, e que nós possamos divulgar essa mensagem a todo mundo, mostrando que Jesus Cristo lava pecados, Ele transforma vidas, e Ele quer fazer essa mudança em tantas outras pessoas, assim como fez conosco, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Se você é nosso visitante, se Deus falou com você nessa manhã de alguma maneira, e você quiser preencher os nossos formulários que nós temos aí na cadeira e entregar aos nossos voluntários, faça isso. Nós teremos muito prazer em acolher você, em conversar com você e ajudá-lo na caminhada cristã. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos